Função gráfico. O gráfico de uma função é a representação visual no plano cartesiano, onde você tem o eixo x, o eixo y, da relação entre os valores de entrada, que são aqueles valores de x, que a gente chamou de x1, x2, x3, e os valores de saída, que a gente chamou de y1, y2, y3, permitindo analisar o comportamento da função. Família, nós vamos estudar de forma mais aprofundada ao longo dos cursos de função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial, função logarítmica. Nós vamos estudar os gráficos específicos de cada estilo de função. Por quê? A partir da lei de formação, nós vamos ter um comportamento gráfico específico. Então, a função do primeiro grau, por exemplo, é representada por uma reta. A função do segundo grau é uma parábola. Então, é importante a gente dividir esse estudo. Mas eu quero que nessa aula você tenha o entendimento do que é um par ordenado, do que é um ponto no plano cartesiano, porque geralmente uma função vai ter um comportamento gráfico onde você tem uma curva e essa curva vai passar por vários pontos, e a gente vai ver isso nessa aula. Mas antes, é importante que você saiba que o eixo Y é o eixo das ordenadas e o eixo X é o eixo das abscissas. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu tinha a língua presa, e quando eu ia falar abscissa, eu falava abschicha. Então, eu já gravava que quando a gente fala do eixo das abscissas, estamos falando do eixo dos valores de x. Então, observe que aqui você tem um ponto que é o ponto P. Esse ponto P tem um valor de abscissa e um valor de ordenada. A abscissa do ponto P é xp e a ordenada do ponto P é yp. Eu poderia, em termos de função, dizer o seguinte, dizer que f de xp é igual a yp. Pegou o código? Ou seja, se esse ponto fosse o ponto onde o x é 2 e o y é 4, poderíamos escrever que o f de 2 é igual a 4. Ou seja, quando o x é 2, o y é 4. Então, observe que temos aqui uma situação de uma função do primeiro grau. Lembrando que ainda não estamos estudando função do primeiro grau, mas acredito que seja o melhor exemplo para o momento. Eu posso dizer que nós temos a expressão y igual a 2x mais 3, e vejo o seguinte, que o comportamento gráfico dessa função é uma reta. É uma reta que passa por vários pontos nesse plano cartesiano. Aqui você tem, por exemplo, um ponto
que eu quero que você observe uma coisa. É o ponto onde o x ele vale 1 e o y vale 5. Eu posso escrever dessa forma que o f de 1 é igual a 5. Então, você tem aqui um par ordenado. Ou seja, quando o valor de abscissa é 1, o valor de ordenada é 5. Pegou o código? Excelente. Então, aqui, para você ter uma ideia, eu tenho a função linear, que é a função do primeiro grau, onde você tem uma reta. Você tem a função quadrática, que já tem esse comportamento gráfico parabólico. Você tem a função modular, você tem a função exponencial, a função logarítmica, a função polinomial de grau 3. Então, veja que cada lei de formação vai proporcionar um comportamento gráfico específico. Então, essa foi a ideia dessa aula, te passar essa visão. Pegou o código? Vamos para cima e vamos passar.